Olá, irmãos, bem-vindos à Escola de Profecia. Esta é mais uma atualização profética e eu espero que, pela graça de Cristo, seja útil para a nossa vida. Irmãos, eu costumo dizer que enquanto estamos no mundo, vamos acompanhar as coisas que acontecem no mundo. Fatos recentes e impressionantes que nos mostram em que tempo vivemos na profecia. Estamos próximos à segunda vinda de Cristo. Este é um fato que nós não podemos negar. Vejam aqui. OMS confirma a primeira morte pela variante H5N2 da gripe aviária. E agora eles estão levando a sério esta questão. Na verdade, eu diria que a partir de agora vão levar a sério esta questão. Irmãos, eles dizem, alerta de saúde sobre quê? Nova pandemia. Com taxa de quê, irmãos? Com taxa de quê? Após confirmação de primeira. Isto é de 17 de junho de 2024. Bem, parece que não há mais dúvidas de que vem aí uma nova pandemia. E a propósito, o ex-diretor do Departamento de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América apareceu há quase 2 dias atrás, dizendo que sim, aí vem uma nova pandemia. Ele não está a perguntar, ele não está a duvidar, ele está a dizer. Vejam aqui, irmãos. Ex-diretor do Departamento de Controle de Doenças prevê que a próxima pandemia será de gripe aviária. Irmãos, ele não está a perguntar, ele está a prever. Vejam, ele diz que o mundo caminha sonâmbulo para uma nova pandemia muito pior do que a Covid. Eu realmente acho que é muito provável que teremos, em algum momento. Não é uma questão de se, é mais uma questão de quando teremos uma pandemia de gripe aviária, falou o homem. Não é uma questão de se isto vai acontecer ou não, é de quando. E lembram que essas palavras foram proferidas também pelo chefe da OMS? Não é uma questão de se, é quando é que isto vai acontecer. Irmãos, ele diz que assim que o vírus ganhar a capacidade de ligar o receptor humano e depois passar de humano para humano, é aí que teremos a pandemia. Ele diz que acho que é apenas uma questão de tempo. Bem, falou o homem de larga experiência na matéria, um homem de responsabilidade na América. Quem somos nós para dizer não? Bem, eu acho que ele tem bases para afirmar o que está a afirmar. Agora, irmãos, vejam aqui. 19 de junho de 2024. Gripe aviária detectada em fazenda de ovos na Austrália. E continua aquela velha pergunta que temos feito sempre. Quão seguro ainda são para o alimento? Bem, vejam aqui. Com a ameaça da gripe aviária H5N1, os hospitais devem estar preparados. 18 de junho de 2024. Devem estar preparados. Irmãos, eles não lançariam estes alertas constantes se não soubessem que alguma coisa vem aí. E eu não acredito que eles estejam simplesmente para criar pânico. Eu acho que realmente uma coisa vem aí. Eu não sei, é apenas a minha intuição humana. Intuição humana, eu não sou profeta. Não sei, irmãos. Não sei. Precisamos orar sobre essa questão. Eu quero que os irmãos realmente saibam que eu não quero que isto aconteça. São sinais da volta de Cristo, sim, mas quantas pessoas irão sofrer por causa disto? Vamos orar para que Deus continue com os seus 4 anjos detendo os ventos deste mundo. Irmãos, vamos passar para outro tópico. Algo realmente curioso está acontecendo em vários países, mais especificamente nos Estados Unidos da América. Há algum tempo os governos do mundo vêm desincentivando a agricultura, cortando principalmente o fornecimento de água. Eu já vos mostrei em algumas ocasiões o que vem acontecendo na Holanda e alguns outros países da Europa. Nos Estados Unidos da América também isto vem acontecendo. E por acaso agora, isto é de 13 de junho, agricultor de Idaho soa o alarme sobre restrições de água que podem danificar 500 mil acres de terras agrícolas. Isto é significativo. Eu fico me perguntando repetidas vezes. Por que existe essa aparente batalha contra o setor de produção alimentar no mundo? Cortam o fornecimento de água, às vezes são obrigados a vender suas fazendas. Por quê? Vejam aqui, irmãos. O homem com o nome aí embaixo falou o seguinte. Bem,
Como você disse, o estado de Idaho e o Departamento de Recursos Hídricos de Idaho emitiram esta redução de 500 mil acres. E para ajudar a colocar isso em perspectiva, são basicamente 781 milhas quadradas de terras agrícolas que estão sendo retiradas da produção. Os irmãos não fazem ideia do que é isto. 781 milhas de produção sendo retiradas, porque o governo decidiu não mais fornecer água a estas fazendas de produção alimentar. Mas qual é a razão? Será que é a falta de água nos Estados Unidos da América? Vejam, ele diz que o pior problema é que isto está acontecendo durante um ano de água muito abundante. Temos os reservatórios que estão completamente cheios. Isto não é problema de falta de água, meus irmãos. Não é não. Vamos escutar. EI, uh-oh. Farmers in eastern Idaho could soon be out of water after the state issued a water curtailment order on about 500,000 acres of farmland in the state. Agricultores no leste de Idaho poderão em breve ficar sem água, depois que o estado emitiu uma ordem de redução de água em cerca de 500 milhões de acres de terras agrícolas no estado. The move could devastate farms which have been in families for generations, with the economic impact potentially rippling out to the rest of the country. A mudança pode devastar fazendas que pertencem a famílias por gerações, com impacto econômico e ondulação se espalhando por todo o país. Eu concordo. Vai devastar fazendas, com impacto econômico terrível na América. Mas não é só em Idaho que isto está acontecendo, irmãos. Vejam, por exemplo, só para vos mostrar. Vejam aí, esta cidade alerta que restrições obrigatórias de água estão chegando muito rapidamente. Isto é de 13 de junho de 2024. Vejam também, restrições de água para bairros dessa área entrarão em vigor neste fim de semana. Já começou. E as razões para isto não são claras. Não há clareza. Por que cortam fornecimento de água para as pessoas, principalmente para as fazendas de produção alimentar na América? Por quê? Há muita água nas barragens. Por que eles estão cortando? Isto parece ser, claramente, irmãos, um desincentivo à produção alimentar. Eu já havia compartilhado com os irmãos o que aconteceu com os fazendeiros holandeses, quando o governo os pediu: vendam suas terras para nós, porque a produção alimentar está agravando os problemas climáticos. Sim, a água é escassa. Temos que melhorar esta situação. Os fazendeiros disseram: não, esta terra pertence a nós. Já é algo de família, é algo de séculos. O governo acabou dizendo: se vocês não nos derem pela vossa livre vontade, nós vamos levar a força. Exatamente o que o rei Acabe fez quando tomou a vinha de Nabote. Na verdade, nem foi o rei Acabe, foi a sua esposa, Jezabel. Nós vimos, Holanda fechará até 3.000 fazendas para cumprir regras. Para cumprir regras. 3.000 fazendas que produzem alimento para a sobrevivência humana estão simplesmente sendo fechadas sem razões óbvias. Irmãos, vocês sabem que nos Estados Unidos da América em particular, existe alguém que parece estar a tomar tudo. Existe alguém que parece que está a tomar tudo. Está a tomar os campos de produção alimentar. Eu não estou aqui especulando. Essas são informações que vocês vão encontrar em sites oficiais da América. Vejam aqui. O maior proprietário de terras agrícolas da América agora quem é? Quem é, irmãos? Oh, sim! Então, ele está comprando muitas terras na América, muitas fazendas na América, tomando para si. A pergunta é, o que ele quer fazer com estas terras todas? Vejam aqui, irmãos. Esse homem é o maior proprietário privado de terras agrícolas nos Estados Unidos. Por quê? A pergunta é, por quê? Vejam, é dito que a conquista desse homem, segundo o relatório, é ser o maior proprietário privado de terras agrícolas na América. No total, o homem possui aproximadamente 242 mil acres de terras agrícolas. Irmãos, tudo isto para quê? O que ele quer fazer
com estas terras todas? A pergunta que a publicação faz, que eu achei muito interessante. Mas por que um punhado de pessoas possui tantas terras? Por quê? Que um grupo de elite mundial possui tantas terras no mundo, ao passo que os fazendeiros, aqueles que realmente produzem para vender, sustentar suas famílias e também sustentar a nação, estão sendo proibidos. Já nem têm água para poderem regar seus campos. Por quê? Vemos, irmãos, é dito: terra é poder, terra é riqueza. E mais importante, terra tem a ver com raça e classe. Ok, deixemos isto de lado. É dito que a acumulação de riqueza anda sempre de mãos dadas com a exploração e expropriação. Interessante. Terra é poder, terra é riqueza, terra é controle. Percebe, irmãos? Agora vejam um dado interessante que esta mesma publicação nos mostra. Os 1% mais ricos do mundo emitem o dobro do carbono dos 50% mais pobres, conclui um estudo da Oxfam de 2020. A pergunta que eu faço é: ao comprarem estas terras, estes grandes, ricos e maravilhosos do mundo estão realmente interessados com o clima? Estão realmente interessados com, sim, acabar com os níveis de dióxido de carbono? Bem, o estudo de 2020 desta grande universidade diz que esse 1% dos mais ricos do mundo emitem o dobro do carbono. E não estou brincando, não. Vejam aqui. 1% mais rico do mundo causa o dobro das emissões de carbono. Isto é algo tão notório mesmo. Porque estes grandes homens, os ricos do mundo, eles realmente viajam muito. E em suas viagens para lá, para cá, nessas grandes conferências do G7, enfim, do Fórum Econômico Mundial, do FMI, eles viajam muito. Viajam para Roma ver o Papa. O Papa, por exemplo, está viajando muito agora. Até setembro deste ano ele estará em vários países, pretende ir para a América. São gastos estes. São gastos. Por exemplo, Bill Gates, Emmanuel Macron, o presidente Lula do Brasil são alguns exemplos. Eles viajam do Airbus A319 CJ, sem irmãos, que consome 2.500 litros de querosene por hora. É um grande poluidor do meio ambiente. Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América, ele viaja de um Boeing 747, que tem capacidade ou que consome 12.000 litros de querosene por hora. Um grande poluidor do meio ambiente. Imaginem uma viagem dos Estados Unidos da América para a Europa, por hora, poluindo, gastando 12.000 litros de querosene. Os irmãos já têm uma ideia. O Papa Francisco viaja de um Airbus A320, que gasta por hora 3.800 litros de querosene. Um grande poluidor do meio ambiente. Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, viaja de um Airbus CC-150, que gasta por hora 7.400 litros de querosene. Um grande poluidor do meio ambiente. E são estes que estão preocupados com as mudanças climáticas, que dizem que o setor de produção alimentar está agravando o clima. Isto é muito interessante. Vejam aqui, irmãos. O homem compra terras e faz o quê? Faz o quê? Sob o pretexto de... Existe um autor americano, muito corajoso, que escreveu um livro falando sobre este homem e as suas mais recentes aquisições de terras. Ele nos diz alguma coisa. Isto está no New York Post. Não estou inventando nada. Procurem e leiam. Vejam aqui. Um novo livro que visa fazer o quê? Diz que os investimentos desse homem em fertilizantes patenteados, carne falsa e terras agrícolas dos Estados Unidos não estão a salvar o planeta, mas sim a enriquecer a sua conta bancária. Bem, vamos passar, é dito. Um capítulo do livro centra-se na guerra aos agricultores e defende que gigantes da tecnologia, como esse homem, estão a monopolizar o abastecimento alimentar do país.
É muito fácil, irmãos, fechar a água para os produtores, para os fazendeiros. É muito fácil, porque existe alguém com capacidade para tomar tudo isto. Vejam aqui, quando o homem compra dezenas de milhares de acres, ele não está apenas comprando a terra, ele também está comprando os direitos de acesso à água subterrânea. Estão entendendo agora? Vejam, além de explorações agrícolas e da irrigação e dos fertilizantes, o homem tem procurado interesses consideráveis na água e no tratamento da água, um componente crucial quando se procura controlar a indústria agrícola. Tudo isto está no livro que aquele grande investigador escreveu falando sobre esta situação toda. Irmãos, vejam aqui, é dito que Gates não é o único bilionário na lista dos principais proprietários privados de terras agrícolas. Não é o único. São vários. Infelizmente, irmãos, parece que os bilionários vão tomar conta do setor alimentar no mundo. E o que mais me deixa triste é que até as nossas pequenas hortas que fazemos em casa, nos nossos jardins, estão agravando o clima. Vejam aqui, pegada de carbono dos alimentos produzidos localmente é 5 vezes maior do que as dos cultivados convencionalmente. Estão dizendo que a nossa hortinha no quintal de casa é 5 vezes mais prejudicial ao clima do que as grandes empresas. Isto é muito interessante, irmãos. Vejam aqui, cultivar seus próprios alimentos em um lote pode não ser tão bom para o meio ambiente. O impacto no meio ambiente é quase 5 vezes maior para hortas individuais. Eu temo que seja uma questão de tempo para eles proibirem até fazer hortas em casa. Irmãos, vamos ver um pequeno vídeo. Our food systems are harming the health of people and planet. Os nossos sistemas alimentares estão a prejudicar a saúde das pessoas no planeta. Food systems contribute to over 30% of greenhouse gas emissions and account for almost 1/3 of the global burden of disease. Os sistemas alimentares contribuem para 30% das emissões dos gases de efeito estufa e são responsáveis por quase 1/3 do fardo global das doenças. Mas bem, o Espírito de Profecia nos diz o contrário. Que é bom que nós tenhamos hortas em casa. Por outro lado, o mundo diz que não é bom agora. A quem nós vamos acreditar? Eu acredito na palavra de Deus. Lemos aqui, irmãos. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras. Cultivar. Quem diz isto? Eu acredito. É o próprio Deus. Mas o mundo diz não. Cultivar é prejudicial. Quem é mais inteligente? Deus que criou a terra e que sabe tudo dela? Ou o homem? Isto é muito interessante. Vemos mais uma passagem. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão fazer o quê? Cultivar seu próprio mantimento. Irmãos, cultivar estas coisas. Tomar as fazendas, enfim, comprarem as fazendas para eles mesmos, está nos levando a uma crise alimentar global. Vejam aqui, especialista da ONU diz que calor extremo e escassez de quê? De água significam que o suprimento global de alimentos enfrenta grandes riscos antes de 2030. Sim, eu concordo, porque agora não estão oferecendo água aos fazendeiros. Água que na verdade existe. Vejam aqui, crise climática provavelmente causará escassez de alimentos antes de atingirmos o limite de 1,5 graus. Fato é que, de acordo com os mais recentes relatórios, já atingimos este 1,5 graus. E, portanto, uma grande crise alimentar vem aí. Mas é uma crise natural, ou diria, uma crise provocada. Irmãos, eu não estou aqui especulando nada. Eu quero terminar levando-vos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 41. Em Gênesis capítulo 41, nós encontramos um cenário um pouco parecido com aquele que estamos vivendo hoje. Sério, irmãos, sério. Lá no Egito, houve uma
por uma mudança climática terrível. Primeiro, houve uma abundância anormal, seguida de uma escassez anormal. Vejam aqui, começando do verso 29. Assim diz a palavra de Deus. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Aqui está a crise climática que aconteceu no tempo de Israel ou no Egito. Agora, começando do verso 33, ou lendo o verso 33, é José agora quem fala. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e ponha-o no comando da terra do Egito. Irmãos, e José era um homem fiel, mas agora eu quero vos contextualizar aqui. Houve mudanças climáticas lá? Sim. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de escassez. E José apresenta um projeto para conseguirmos sobreviver diante destas situações todas. Precisamos de um homem capaz, de um homem sábio. Não seriam hoje estes homens sábios que estão se colocando, estão indo em frente para tomar posse da terra? Eles estão buscando soluções para a crise que vem. Irmãos, começando agora, ou vamos para o capítulo 47, começando do verso 13. A palavra de Deus nos diz: Chegou sim o tempo da fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio de Faraó. As pessoas tinham que pagar pelo pão. Continuando, verso 15. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. Dá-nos comida, José. Não temos mais dinheiro. Dá-nos comida. E José lhes disse: Tragam então os seus rebanhos, em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Então agora era o momento de troca. Se vocês não têm mais dinheiro, tragam vosso rebanho, tragam vossas casas, tragam vossas terras, em troca de comida. Verso número 17, irmãos. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca dos seus rebanhos. Mas os rebanhos também acabaram. Veja, irmãos, o ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: Não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. O povo não tinha mais nada, mas para poder comer, teve que se oferecer, teve que oferecer também sua terra ao dono, ao chefe. Vejam aqui, irmãos, não deixes que moramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não moramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Nós e nossas terras seremos escravos de Faraó. Verso 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Se tornaram escravos. Por quê? Por causa da fome. Meus irmãos, é isto que infelizmente vai acontecer. É para lá que nós vamos. E agora nós não seremos, ou o mundo não será entregue como escravo a Faraó, mas como escravo a um sistema. Esse sistema é descrito em Apocalipse capítulo 13. Aqui está o sistema dos últimos dias, que levará as pessoas a se entregarem como escravos. Verso 16. Também obrigou todos,
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Por que as pessoas serão obrigadas a receber isto? Por causa da fome. Para que ninguém pudesse comprar nem vender. Por causa da fome, meus irmãos. A não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Lemos aqui. Pois no futuro, o problema de comprar e vender será bem sério. E Deus nos convida hoje a nos mantermos preparados, sair, cultivar o nosso próprio mantimento, ainda que os homens busquem nos proibir disso. Queridos, nós estamos tratando de questões sérias. O mundo realmente está assim. E eu espero que os irmãos me compreendam, não como um alarmista da igreja. Eu não sou alarmista, irmãos. Mas por mais que vocês me considerem, tudo bem. Mesmo assim, a gente não vai conseguir mudar estas coisas. Mesmo me chamando de alarmista, nós não vamos conseguir mudar o rumo dos acontecimentos. Nós temos que aceitar que é aqui onde nós estamos e que possamos nos preparar, irmãos, para estes momentos difíceis. E quando eu digo momento difícil, não estou alarmando, porque a Bíblia diz que vem momentos difíceis. O Espírito de Profecia diz que vem momentos difíceis. Eu apenas estou dizendo o que a Bíblia e o Espírito de Profecia nos dizem claramente. Queridos, vamos nos manter preparados. Por favor, venha comigo esta oração final e em seguida nós vamos concluir o nosso programa. Lembre-se que nesse contexto todo de crise dos últimos dias, aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, aqueles que forem fiéis a Cristo, seu pão e sua água serão certos. Cristo nunca abandonará o seu povo fiel, mas só quem permanecer fiel. Fique firme, meu irmão. É bom ser fiel, porque Deus prepara grandiosas coisas para aqueles que são fiéis. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai, por nos mostrar em que ponto da profecia nós vivemos. Vivemos num mundo mau, com homens maus, gananciosos. Estes homens, Senhor, não se importam com ninguém. Mas obrigado porque nós temos um Salvador que se importa com todos, que morreu por todos e quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pai, aqui estamos. Nós queremos receber Cristo em nossa vida. Queremos permanecer fiéis a Cristo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da necessidade e da provação. Nós queremos permanecer fiéis em nome de Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, continuidade de uma noite tranquila na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, foi bom. Nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá.